Decisão importante tomada no Flamengo. Vamos falar sobre isso. Chegou acordo pelo Paquetá, Pedrão? Que história é essa aí, né? Da carochinha não, né? Vamos falar sobre isso também. Várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí, torcedor rubro-negro, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação. Deixa o teu like pra gente seguir crescendo aqui no YouTube, torcedor rubro-negro. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tudo bem? Comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Tem muita coisa pra gente conversar, torcedor. O negócio é o seguinte: tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, situação do Flamengo cada vez mais preocupante, meus amigos. Pois é, a vitória do Maricá sobre a Portuguesa por 1-0 fez com que o Flamengo fique com a pior campanha do Campeonato Carioca, lanterna do Grupo B e de todo o torneio do Campeonato Carioca. O Flamengo somou apenas 1 ponto em 3 partidas e briga contra o rebaixamento nesse momento, lógico, em função das atuações tenebrosas do Sub-20 do Flamengo. E eu não vou, de forma nenhuma, passar pano aqui, porque dava para o Flamengo ter vencido pelo menos um desses jogos aí. E, meus amigos, é aquela máxima, porque olha só, vamos elucidar de forma mais prática, tá? Como é esse tal regulamento confuso da FERJ do Campeonato Carioca? O que acontece? Ó, quem que é rebaixado de fato, Pedrão? O Carioca foi dividido em 2 grupos de 6 times. O grupo A e o grupo B. O Flamengo está no grupo B. As regras do descenso são explicadas a partir do artigo 13 do regulamento do Campeonato Carioca, que diz: os 2 clubes com a pior campanha de cada chave vão jogar um quadrangular do rebaixamento, todos contra todos em 2 turnos. Logo, cada time fará 6 partidas. A pior equipe do quadrangular será rebaixada para a Série A2. Ou seja, se o Flamengo não se classificar, mesmo assim o Flamengo terá que jogar. Aliás, vai ser pior, né? Porque se classifica, você tem as quartas, você tem 2 jogos na semi e você tem a final. Se você não se classifica, você tem 6 jogos. Ah, Pedrão, mas o Flamengo ganha 3 e já se livra do rebaixamento. Pois é, mas vai ter que botar o titular. Ou vai arriscar essa disputa para não ser rebaixado com esse sub-20 aí que a gente está vendo que tá tenebroso. Gente, Pedrão, mas o Flamengo voltou no dia 12. O Flamengo... Gente, sou totalmente contrário o Flamengo não pelo menos encorpar esse time para a partida diante da equipe do Vasco. Porque só de jogar esse quadrangular do rebaixamento já é uma vergonha pro Flamengo. E isso foi uma malícia, foi uma esperteza da FERJ, porque deixa claro a vontade deles que os times grandes coloquem o time principal. Porque pensa a FERJ, olha, ninguém vai ser... Tudo bem que o Campeonato Carioca é uma das menores prioridades, mas ninguém quer ser rebaixado, evidentemente. Então eles formaram esse tipo de fórmula para o campeonato que praticamente obriga o Flamengo já a entrar com os titulares ou confiar que o Sub-20 vai conseguir lograr algum sucesso contra o Vasco. Que, aliás, vem de time titular. O Vasco empatou com o Nova Iguaçu ontem. E o Fernando Diniz deu entrevista dizendo que vai com titular para enfrentar o Flamengo. E eu tenho colegas que cobrem o Vasco da Gama e eles me passam que o Vasco vai querer devolver a goleada que o Flamengo deu de 6. Só que aí, bicho, no caso do Flamengo, foi o Flamengo com o profissional. Profissional contra profissional. Vão pegar a base. Só que se tiver jogadores
com tesão de jogar essa porcaria, pelo menos um empate dá pra tirar desse jogo. Mas entra tudo de fralda cheia. Ah, Pedrão, são meninos. Que menino, rapaz? Mas não é menino. Carbone, 21 anos, foi expulso aí do último jogo. Aí, antes eram informações extraoficiais. Agora a gente tem a confirmação, porque o Flamengo soltou a agenda do futebol profissional, a assessoria de imprensa do Flamengo. Hoje, segunda-feira, treino às 9 horas da manhã no CT Jorge Gelau. Segunda-feira vai ter 2 treinos. Vai ter treino às 9 da manhã e vai ter outro treino às 4 da tarde. Na terça-feira, dia 20, 4h30 da tarde, treino. Na quarta-feira, dia 21, 9 horas da manhã, treino. Ou seja, e aí da quarta-feira tem treino às 16. Então, se tem treino às 16 do profissional, no dia 21, não vai jogar contra o Vasco. Não vai jogar contra o Vasco. E aí, meus amigos, o negócio é o seguinte. No dia 22, treina às 4h30 da tarde. No dia 23, treina às 9 da manhã. E no dia 24, treina às 9 da manhã. Ou seja, está confirmado, o Flamengo vai jogar com a base contra o Vasco e vai jogar com a base contra o Fluminense. Não tem alteração no planejamento. Foi estudado, foi visto se eles poderiam mudar alguma coisa, mas com essa divulgação da agenda de futebol profissional do Flamengo, está claro que os atletas não irão jogar contra o Vasco nem contra o Fluminense, o que eu acho um equívoco. Já não tô dizendo para botar a Arrascaeta, porra, o Alan não pode jogar, o Michael não pode jogar, o Royal não pode jogar, o Pedro, que não jogou os últimos jogos e voltou antes que todo mundo, não pode jogar, entendeu? O Vitão não pode jogar, que entrou de férias no dia 7 de dezembro, né? Voltou antes também da galera aí. Será que esses caras eles não podem contribuir com a equipe do Flamengo para evitar passar esse vexame que está se avizinhando aí? Porque ficar de fora da zona de classificação significa disputar o quadrangular contra o rebaixamento. Entende? Hoje, nessa segunda-feira, torcedor rubro-negro, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, fará a apresentação oficial do goleiro André, goleiro brasileiro contratado pelo Flamengo junto ao Gil Vicente, será apresentado oficialmente às 3h30 da tarde, seguida de coletiva de imprensa com o jogador. O Gordola estará presente lá no CT no Urubu para trazer todos os detalhes, todas as imagens e informações sobre essa entrevista aí será dada pelo goleiro André, tá? O segundo reforço apresentado pelo Flamengo na temporada, e o Flamengo naturalmente busca a contratação do seu terceiro reforço, que seria aí o Lucas Paquetá, beleza? Após ser vaiado por torcedores do Real Madrid na última partida, Vini Júnior desabafa e diz: "Não quero jogar onde eu não sou bem-vindo", disse Vinícius Júnior. Vini Júnior, tá vendo o exemplo do Paquetá aí, né, meu velho? Estão te vaiando aí, você tem vaga aqui no Flamengo, velho. Pode vir, mas evidentemente que é uma situação diferente. Não acredito que o Vinícius Júnior vá voltar agora, né, para o Flamengo, beleza? E tem muita gente mandando mensagem, falando assim: Pedrão, eu tava vendo o jogo do Sampaio Corrêa contra o Botafogo e a narradora lá do Sport TV, ela disse que ela chamou a transmissão falando que Flamengo e Vasco serão os 2 times titulares. Com todo respeito, tá? Respeito a informação de cada um, mas tem essa informação. E o Flamengo divulgou a programação dizendo que não tem time titular. Geralmente, nessa programação do Flamengo, quando tem jogo, eles colocam ali, ó, jogo, tal hora, saída pro estádio, tal hora. Isso não tem na agenda. Então, naturalmente, gente, vai ficar desse jeito aí. E aí, o Léo Jardim, goleiro da equipe do Vasco,
falou o seguinte após o jogo contra o Nova Iguaçu, projetando a partida contra o Flamengo. Com certeza a gente vai trabalhar para conseguir nesses 2 dias, ouvir o que o professor Diniz vai passar para a gente e se preparar muito para fazer um grande jogo. Independente do time que o Flamengo for a campo, a gente sabe que será um grande jogo, difícil. Então temos que nos preparar bem para conseguir a vitória. Falou Léo Jardim. Gente, depois até esquecido, mas qualquer clássico, se é perdido, se é com a base, se é sem a base, vai ter ruído. Vai ter, porque vale a máxima, é clichê, mas vale a máxima, clássico é clássico e vice-versa. Depois, aí é campeão da Libertadores, é campeão de não sei o quê, aí o pessoal nem lembra mais. Tava até começando, passou 2 meses ali, ninguém mais lembra do campeonato estadual, né? Em paralelo a isso, o torcedor do Vasco falou que foi também um horroroso o jogo do Vasco lá contra o Nova Iguaçu. Que se esse time jogasse contra o Flamengo, iria perder para o Flamengo, mesmo sendo a base. Enfim, vamos ver o time aí. Ao que tudo indica, vai ser o time titular da equipe do Vasco da Gama, que tem um calendário bem mais acessível que o Flamengo, apesar do campeonato iniciar mais cedo para todo mundo. O Vasco não tem decisão da Supercopa, não tem Recopa, não tem isso tudo também que a gente precisa considerar. Flamengo negocia a venda do zagueiro Iago ao Orlando City da Flórida, nos Estados Unidos. O jovem defensor despertou interesse do futebol europeu, mas deve seguir para o futebol norte-americano, torcedor. Pois é, olha aí, o jogador de 20 anos disputou 3 jogos do time no início do Campeonato Carioca e está em conversas para ser vendido ao futebol norte-americano. O contrato do jovem zagueiro vai apenas até o final do ano e o jogador chegou a receber uma proposta de renovação por parte do Flamengo nos últimos tempos, porém pesou a falta de oportunidades para o Iago no time profissional, é algo que é contestado. O João Vitor teve oportunidades, o Iago teve pouquíssimas oportunidades. Iago já bateu a idade do sub-20 e virou fixo na equipe do Felipe Luiz no meio do ano de 25, mas não conseguiu ter chance. Agora com a chegada do Vitão, tem 4 zagueiros aí experientes, dificilmente alguém da base vai conseguir lograr espaço aí nessa equipe. A transferência se desenrolou nos últimos dias e a direção do Flamengo aguarda o aval do presidente Luiz Eduardo Batista para finalizar a transação. O mandatário estava em viagem e vai se reunir com o diretor de futebol executivo do Flamengo, José Boto. A proposta foi recebida na semana passada para negociar o Iago com passagem por seleção de base. O jogador despertou interesses de clubes do Brasil e de fora do país. Inclusive, ele teve aí sondagens, além do mercado europeu, norte-americano, também da Arábia Saudita. Ele é o capitão, conquistou a Libertadores e o Mundial da categoria sub-20, inclusive ele que marcou o gol de cabeça do empate contra o Barcelona no Maracanã no finalzinho do jogo, uma emoção realmente muito grande. Enfim, que ele possa fazer sucesso aí nos Estados Unidos, vendo aí muito bem encaminhada por parte do Flamengo, a equipe do Orlando City. Você lembra do Juninho, rapaz, que foi negociado pelo Flamengo recentemente? Pois é, já estreou fazendo gol pelo Pumas do México, rapaz. E aí muita gente tá vendo aí, Pedrão, Juninho tivesse aí, dava pra ele dar uma moral pra essa garotada aí. Gente, já foi vendido, entendeu? Não tem muito o que fazer. Eu não consigo entender porque o Alacian também fez várias partidas ano passado e aí recebeu oportunidade de jogar antes. Tudo bem que ele voltou um pouco antes, mas o Pedro também voltou antes. Eu acho que dá para reforçar pelo menos, não estou dizendo para jogar todo mundo, mas pelo menos uma galera para jogar contra o Nova Iguaçu, beleza? Enfim, vamos avançando aí, tem mais coisa pra gente conversar e vamos entrar agora, meus amigos e minhas amigas, na seara, no assunto Lucas Paquetá, que é o que tá na boca do povo. Hoje deve ser a derradeira pela contratação do jogador que não está indo aos treinos do West Ham, não participou da última partida
do Clube Londrino, da qual venceu, né, na qual venceu por 2-1 no finalzinho do jogo, né, inclusive encurtou a distância ali para o Nottingham Forest. Muita gente me perguntando se é uma notícia ruim para o Flamengo, Pedrão. Gente, sinceramente, eu acho que isso não impacta. O Paquetá já conversou com os sócios, com os donos, dos acionistas do West Ham, com o treinador, dizendo que quer deixar a equipe londrina, aquela coisa toda. E o Flamengo agora já tem o aval presidencial e apresentará, muito provavelmente, hoje. Ué, Pedrão, mas já não está conversando? Tá, mas não tem proposta em papel timbrado. O Flamengo teve reuniões para entender as demandas do West Ham, até quanto pode esticar a corda, aquela coisa toda. Hoje o Flamengo apresentará uma proposta oficial em papel timbrado, assinado, carimbado, de 35 milhões de euros, mais 7 milhões de euros em metas. Pois é, se debatia muito que essa proposta do Flamengo se daria no entorno de 35 mais 5, mas deve ser realizada em 35 mais 7. Os bônus terão gatilhos aí a partidas disputadas pelo Paquetá no Flamengo e a conquistas, né, que ele conseguir conquistar naturalmente no Flamengo, que ele conseguir obter no Flamengo. E aí, meus amigos, o Paquetá e a família dele estão muito ansiosos pelo acerto com o Flamengo, tem grandes chances de ser acertado entre hoje e amanhã. Já é ponto pacífico a situação de que ele vai ficar um tempo, não tem essa conversa mais, ele vai vir direto para o Flamengo, tá? E aí, meus amigos, o Pilhado até comentou ontem, né, até trouxe essa informação, e eu tenho uma informação parecida também, que de uma ala do Flamengo, eles confirmam que a proposta do Flamengo pela contratação do Paquetá vai ser essa, de 35 milhões de euros, mais os 7 milhões de euros em bônus, e o West Ham, que inicialmente estava com o nariz torcido, já cedeu, tá? Já cedeu e devem chegar a um acordo, segundo pessoas influentes da gestão. Quando eu digo pessoas influentes da gestão, leia-se, não tem pessoas do departamento de futebol. As pessoas do departamento de futebol do Flamengo estão mais cautelosas e negando que teria chegado a um acordo pelo West Ham e mantendo a cautela no discurso, mesmo conversando no off. Mesmo sem revelação de fonte. Agora, pessoas ligadas ao clube, não necessariamente apenas ao futebol, já dão um sinal de que o Flamengo chegou a um acordo pelo Lucas Paquetá e ele deve desembarcar no Rio de Janeiro, aí no máximo essa semana. Mas, naturalmente, hoje devemos ter aí novidades ao longo do dia sobre isso. Teve uma reunião no final de semana, terá uma nova reunião hoje, tá? O Flamengo vai enviar a proposta naturalmente e posteriormente vai acontecer uma reunião para ajustar a questão logística, enfim, tudo isso para concretizar a compra de Lucas Paquetá cada vez mais perto do Clube de Regatas do Fundão. Fica atento que pode rolar até plantão urgente, hein? Espero contar com a sua presença. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu likeão, tamo juntão. Saudações rubro-negras.